Próxima inscrita, Crislane. Eu vou ser de forma bem breve para dar tempo, né? Primeiro, até a presente data, eu estou como estudante de psicologia. O meu motivo de estar aqui hoje é justamente para poder ouvir toda essa pauta, tudo que está acontecendo, tanto com as mães, o que elas vêm passando. Já estou em nível de estágio não remunerado, então isso é uma questão. A questão do autismo, aqui na cidade de São José dos Campos, eu falo aqui porque eu resido aqui, então, inclusive dentro do estágio também, é uma questão, eu não posso falar detalhes, né, questão de ética desde já, mas é uma coisa que tem acontecido com uma frequência. A questão, diretamente para o Marcão da Academia, vereador, aqui em São José, a questão da Casa do Autista ser instalada em São José, um projeto, ele é bem-vindo. Por quê? Porque assim como reside, como foi feita uma fala aqui antes, a questão da Casa do Idoso, entre outros órgãos aqui, para a defesa desse público, a Casa do Autista vai ser um diferencial também. Mas uma outra coisa que eu gostaria de aproveitar o momento aqui, que é algo que eu já venho vendo há bastante tempo aqui na cidade, e aqui é o momento para falar sobre isso. É a questão com relação a essas salas, né, em shoppings, mas também ainda assim que elas sejam importantes, elas só vão ser funcionais e elas só vão ajudar a criança autista se tiver alguém empático. A questão aí relacionada com profissionais capacitados é uma esfera muito grande e demandaria muito tempo para falar a respeito disso. Mas a questão de ter alguém que possa dar o suporte é o que vai realmente capacitar que essa criança venha se desenvolver. Começa por aí, começa pela empatia e o desenvolvimento e o acolhimento. É bem básico. E aí demais ia se estender aí à frente os demais passos. E com relação a essas salas, eu estive presente em alguns shoppings aqui em São José dos Campos. Até então estava como cliente, dando uma volta por aí, e fui me certificar a respeito dessas salas. Como elas funcionam, se tinha alguém presente. Não sou mãe de criança autista, aliás, eu não tenho filho, mas o meu curso, e eu tenho feito cursos extras da faculdade, justamente para atender essas crianças e ajudar nesse conceito. Então, com isso, dentro dessas salas não tem suporte. Uma única sala de um shopping, que eu não vou citar nomes aqui em São José, tinha uma pessoa. E a minha pergunta foi: você tem alguma orientação especializada para ajudar? Se eu tivesse uma criança aqui agora e entrasse com essa criança em crise, o que você ia me orientar a fazer? Ela não sabia. Então, é o X da questão. Não é sentar sua criança no puff e falar para ela: olha para a sala neutra. Obrigado, Crislane. Eu estou falando aqui com o vereador Petit, a gente está falando muito sobre, desde quando implantou, né? Isso, quem implantou foi os próprios shoppings. A gente negociou para ver se é um investimento, né, privado. Agora, a tua colocação é muito pertinente. A gente tem que estar, né, sempre entendendo se está caminhando, para a gente vai fazer aqui um ofício da frente para os shoppings, para ver se tem esse investimento de uma pessoa adequada, como está sendo tratado, né? Fazer uma ideia de fortalecer, e obrigado por você trazer essa demanda, tá? Sobre o centro de referência, Casa do Autista, ou o nome que for dado, né? Eu acho que a Secretaria já está pensando nos formatos, né? Porque, por exemplo, tem um projeto do Estado. O Estado, quando ele faz um projeto para qualquer cidade, assim. Então, ele não sabe se é uma cidade de porte grande, se é um porte pequeno, né? Qual a realidade daquela cidade, porque a maioria das cidades não tem nem realidade do autismo. Eu fui em Jacareí semana passada conversar com o prefeito. Como está sendo a sua educação especial? Não tem, vou começar do zero. Você entendeu? Então, assim, quando você... tem que ser a realidade da cidade. De repente, uma discussão, Átila, de descentralizar uma casa. Então, ao invés de você fazer uma casa do autista, você fazer em várias regiões. E aí tem que ter estrutura, claro, mas acho que de repente fica uma ideia de descentralizar as casas e a gente poder fazer em vários locais da cidade, em vez de ficar só em um, né? Já tem a referência do Gaia. Pode ser algo que a gente pode ir discutindo aqui também nas próximas reuniões de frente, a gente pensar no modelo para levar ao poder público aqui, tá?
A próxima inscrita, ao Anderson Pavão. Bom dia a todos, bom dia à mesa, aos secretários e todos que estão aqui. O assunto realmente é pertinente e realmente demanda atenção não só da Câmara Municipal, com os nobres vereadores, como o Poder Público, o conselheiro tutelar aqui e todas as mães atípicas. É interessante que teve mães que relataram a certa desatenção do filho. O Marcão é da academia, tem o pessoal aqui da academia, será que é possível? Porque a gente sabe que o esporte ele gera disciplina, gera atenção e gera foco. Será que o esporte, a Secretaria de Esporte não pode trabalhar mais próximo, junto à Secretaria da Saúde e da Educação, no caso, para que essas crianças tenham mais atenção na questão de aprendizado, reter o aprendizado? O meu questionamento era só esse, por enquanto. Devido ao tempo que tem na sessão, por favor. Obrigado. O Eduardo, quer... Me permita só, enquanto RIA, que o grande objetivo do RIA é coordenar as ações. Então, o vereador começou uma discussão aqui, em relação à demanda da moça ali, da sala de shopping ter algum monitor que possa contribuir. O rapaz ali acabou de levantar essa questão. E, assim, seria importante, seria fundamental deixar muito bem claro, um jardim sensorial solto no vazio, sem ter uma lógica de funcionamento, ela não tem valor. Tá? Então, assim, tudo que a prefeitura faz, ele tem que ser voltado para o projeto terapêutico singular da criança ou do indivíduo com autismo. Porque senão fica um monte de ação solta e que às vezes elas são antagônicas. Tá? Então, na reabilitação ele começa a trabalhar um tipo de aquisição de habilidade e inibição de outro, chega no outro local que vai ter uma aplicação antagônica, vai colocar o tratamento a perder. Então, assim, eu acho que é importante, sim, não só ter esses espaços, mas que isso tudo seja coordenado e é função do RIA. Agora, o esporte, por favor. Desculpa. Eduardo. Bom, Anderson, primeiro, bom dia, obrigado pela pergunta. Depois acho que a Patrícia quiser ressaltar, reformular. No esporte, a gente atende alguns alunos da rede, tá? Normalmente o assistente social de escola, quando vê alguma defasagem, algum atraso no desenvolvimento, e acha importante, né? E aí nós temos a estimulação global, que é o trabalho de psicomotricidade. A gente tem esse elo com... Normalmente quem entra em contato é o assistente social da escola, faz esse elo, a gente vai até a escola, ou o assistente social vem até os nossos locais, quando possível, para a gente discutir um melhor desenvolvimento individual de cada aluno. Porque eu falo que no nosso trabalho não adianta a gente colocar lá 30 crianças. O nosso trabalho é individual para cada aluno. Então, são grupos pequenos, pensando no desenvolvimento dessa criança. Tá? Então, por isso que a gente tem que avaliar tudo isso, é feita uma triagem, uma pré-triagem, e aí sim direcionar essa criança para uma turma que seja desenvolvida da melhor forma. Então, esse elo que existe hoje é a rede conosco, tá? E aí essas outras propostas seria importante depois discutir. Tá bom? Eu só complementar, Anderson, acho que é legal isso aí, acho que a Patrícia sabe, acho que está começando a criar um projeto interno da educação, isso ainda está em desenvolvimento, que talvez possa ser que estamos aqui trabalhando para isso, tá? Que a educação faça uma contratação de novos professores específicos para a área da pessoa com deficiência e fazer atividades internamente, né? Patrícia? Então, a gente tem uma ação bem articulada com o pessoal do esporte. Por exemplo, a mãe vai na escola, a gente aconselha a mãe a procurar um esporte. Por exemplo, eu mando mensagem para o Sandro fala, olha, tem vaga em tal lugar, tem vaga em tal lugar. Só que, em geral, assim, tem judô, tem a bocha, tem vários outros esportes, mas a mãe quer a natação.
Então, quando a mãe se abre a outros esportes, aí eu já mando mensagem direto para os meninos, a mãe vai lá e já consegue a vaga. Eles falam onde tem vaga, tudo isso na reunião do RIA. Às vezes eu levo o nome de 2, 3 crianças que estão se desorganizando muito, que a mãe aceitou o esporte, e aí os meninos acabam entrando em contato e ofertando a vaga. Mas nem sempre a família tem disponibilidade ou quer aquele determinado esporte. Mas você tem razão, todo esporte é benéfico. E respondendo ao Marcão, sim. E também a doutora Juliana, que eu não respondi lá no primeiro, existe uma ação aí já sendo pensada para descentralização do Gaia, com outras ações, com polos de atendimento, né, que talvez venha aí a sanar algumas necessidades das crianças de nível de suporte 3 e 2, que são aquelas que nesse momento estão requerendo mais atenção da gente, né? Obrigado.